E aí, beleza pura? É o seguinte, muita gente, mas muita gente mesmo, tem me perguntado como que eu faço para reter o conteúdo daquilo que eu leio. Mas assim, é muita gente. E essa parece ser a maior dúvida das pessoas desde que eu comecei a mostrar que eu leio muito. Esse ano de 2019, que está acabando daqui 4 dias, foram mais de 50 livros lidos e as pessoas falam, cara, eu entendo que você leu 50 livros e tudo mais, só que eu duvido que você reteve conteúdo. E por isso eu decidi preparar esse vídeo, porque acho que seria a melhor maneira de responder é mostrar o que eu faço quando eu leio e por que eu consigo reter tanto conteúdo. E por isso eu vou gravar aqui a tela do meu computador e vocês vão começar a assistir aqui comigo e vou mostrando com um mapa mental o que eu faço para conseguir reter tanto conteúdo de um livro. Por isso, a gente tem aqui no meio, como aumentar a compreensão e a retenção da sua leitura. Esses são os passos que eu faço exatamente para conseguir reter mais conteúdo, beleza? Então, vamos começar. Isso daqui vai ser, quem sabe faz ao vivo, então eu vou escrevendo aqui conforme eu for raciocinando, porque eu não quis gravar nenhum script, já que eu quero mostrar exatamente o que eu faço, então eu vou só lembrando exatamente o que eu faço para te mostrar como que isso funciona, beleza? Então, basicamente, a minha leitura, quando eu vou ler um livro, minha leitura ela é dividida em 3 passos. Existem 3 passos na leitura, beleza? São 3 passos que eu tenho para eu ler. Que passos são esses? O passo número 1, ele consiste em mapear, olha, deixa eu apagar aqui, mapear a minha leitura. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mapear a leitura. O passo 2 é escanear o livro, ou, sei lá, o artigo, o texto, seja lá o que você estiver lendo. E o passo 3, aí sim, o passo 3 é de fato ler o livro. Ler o livro, texto, artigo, etc, né? Entendeu? Vamos por igual aqui, artigo, texto. Fica comigo no vídeo que eu vou te ensinar exatamente o que eu faço e isso vai te ajudar muito. Então, existem 3 passos que eu faço para aumentar a compreensão na minha leitura, para aumentar, é assim que eu começo a ler. Então, o passo 1, antes de tudo, antes de qualquer coisa que você for fazer, quando você pegar um material para ler, e isso vale principalmente para material técnico, beleza? Principalmente para livros como esse daqui, ó, não sei se vai dar para ver na tela, que vai estar pequenininho, Você Nasceu Rico. Um grande livro que eu estou lendo agora, sensacional, e eu tenho um mapa mental sendo montado desse livro que eu vou disponibilizar para vocês também. Mas é o seguinte, eu vou mapear minha leitura. Para mapear minha leitura, esse passo 1, que é mapear a leitura, ele é consistido de 5 partes. Então ele vai ter parte 1, vamos lá aqui, parte 2, parte 3. Cara, você pode estar olhando e pensando, meu Deus, tudo isso para ler um livro? Cara, eu tenho que separar isso de uma maneira fácil e que seja detalhada para você entender e poder fazer a qualquer momento, tá? Mas isso daqui facilita muito a minha leitura e isso me faz ter absurdamente muito mais conteúdo. É por isso que eu consigo ler mais de 50 livros no ano e lembrar dos livros e conseguir falar. Quando eu fui dar uma palestra esses tempos, faz aí um pouco menos de um mês eu acho, eu fui dar uma palestra e eu lembrava exatamente de onde vinha cada informação que eu dava naquela palestra. Por quê? Porque eu retive muito bem o que eu aprendi nos livros. E então, o que eu faço, essa maneira de ler, esses 3 passos, eles vão te ajudar muito a reter o que você tem. Então, mas vamos lá. Esses 3 passos são o seguinte, mapear a leitura. Por que a gente vai mapear a leitura? Você pensa que você está dirigindo. Para mim, eu adoro comparar a leitura com a direção. Em outro vídeo eu vou falar sobre a velocidade e o foco, mas a leitura é muito fácil de se comparar com dirigir um carro. Quando você vai pegar uma estrada, vai pegar um carro para sair, para viajar, o que você faz? Você pega o GPS, você vai lá no mapa e você coloca o lugar que você vai. Quando você pega o GPS para colocar o lugar que você vai, você começa a ter uma visão daquele caminho. Seu cérebro começa a se adaptar àquela viagem, ele já começa a ter uma noção de para que lado ele vai virar, para onde ele vai ir. Então, mapear, se você não pega um GPS para mapear, você vai sair viajando e vai talvez se perder, vai ter que parar para pedir informação para alguém, vai demorar mais para chegar. Então, você vai para uma estrada desconhecida sem saber exatamente para que lado virar. É muito ruim. E ler é a mesma coisa.
Se você começa a ler um livro sem ter o mapa daquele livro, você vai perder muita informação ali no meio. Então por isso que eu mapeio. E mapear a leitura, ela tem 5 partes, tá? A primeira parte é a seguinte. A primeira coisa que você vai fazer é ver todas as imagens. Então, do capítulo, vamos separar por capítulo, tá? Quando você vai começar um livro, você tem um livro que tem vários capítulos. Vou pegar esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, por exemplo, que está na minha mão, ele tem, vamos lá. Ele tem 1, 2, 3, 10 capítulos. Então, eu vou ler um capítulo por vez, tá? Eu vou ler um capítulo por vez. A primeira parte é ver todas as imagens do capítulo. Por quê? Por que eu vejo todas as imagens do capítulo? Porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Você começa, o cérebro ele gosta muito mais de imagem do que ele gosta de texto. Então a primeira coisa que você vai é procurar as imagens. Então você vai começar a olhar as imagens que tem naquele capítulo. O que são imagens? Imagens são gráficos. Gráficos são imagens. Tabelas são imagens. Desenhos são imagens. Fotos. Tudo que não for texto escrito, você pode considerar como uma imagem. Se não tiver imagem, você vai pular esse passo, tá? Não se preocupe com essa parte. Mas se tiver, você vai lá e olha. Você não vai ler nada que tem nela. Você pode ler, no máximo, se ela tiver uma legendinha ali. Mas você só vai olhar a imagem e não vai tentar se descobrir que imagem é aquela. Mas você vai parar e se perguntar, opa, o que será que isso quer dizer? Você vai começar a adaptar o seu cérebro àquele conteúdo que tem naquele capítulo. Então a primeira parte é olhar todas as imagens. A parte número 2, o que você vai fazer em seguida, depois de olhar as imagens, é o seu vocabulário. Então deixa eu deixar aqui mais fácil para ficar entender, ó. Vamos deixar imagens. Depois disso você vai olhar o seu vocabulário. O que isso quer dizer? Você vai passar pelo capítulo procurando palavras desconhecidas. Você vai fazer isso muito rápido, tá? Você vai passar ali 10 segundos em cada página com o seu dedo. Então vamos lá. Usando o dedo. 10 segundos por página. Para quê? Para procurar palavras que você não conhece. E você vai fazer o que? Você vai escrever as palavras. As palavras desconhecidas. Então você vai escrever essas palavras em um pedaço de papel. E deixar ali do seu lado. Você não vai descobrir o que elas significam agora. Você só vai escrever e vai deixá-la ali do lado. Deixar do seu lado enquanto você lê. Então você vai fazer isso. Foi lá, olhou o vocabulário, viu que tem alguma palavra desconhecida, escreve. Se não tiver, passa para a próxima parte. Depois que você fizer isso, você vai para a parte 3. A parte 3 você vai fazer perguntas. Você vai começar a se fazer perguntas, a se questionar. Como que você vai fazer isso? Cara, eu vou te dar 2 mapas para você fazer, 2 jeitos de você se fazer perguntas, mas basicamente, sempre que você vai começar uma leitura, quando eu pego esse livro aqui, Você Nasceu Rico, eu olho para ele, eu tenho que descobrir o que eu quero aprender com esse livro. A minha primeira coisa é me fazer perguntas. Por isso que toda vez que eu começar um capítulo, eu vou fazer esse mapeamento para eu chegar na parte 3 e escrever perguntas. O que eu quero aprender com aquele capítulo? Então, o que eu quero aprender com aquele capítulo? Essas perguntas elas podem ser feitas de várias maneiras. Você pode copiar as perguntas do livro. Então, muitos livros têm perguntas. Eu trabalho 4 horas por semana, o livro que está aqui na minha frente. Todo final de capítulo, ele coloca várias perguntas para você se fazer. Então, ele mesmo já te dá as perguntas. Isso facilita. Você não precisa pensar em perguntas. Ou você pode transformar os subtítulos em perguntas. Então, por exemplo, nesse livro Você Nasceu Rico, o primeiro capítulo, ele tem 10 subtítulos. Não, ele tem mais. Ele tem 3, 6, 9, tem 12, 11 subtítulos. Eu posso transformar cada um deles em uma pergunta. Tem um subtítulo que é Dinheiro é um empregado. Isso é uma afirmação no capítulo. Mas eu posso transformar. Dinheiro é um empregado? Isso já é uma pergunta. Quantas perguntas eu devo fazer, Elton, antes de começar um capítulo? Você deve fazer entre 5 e 9 perguntas. Por que 5 e 9 perguntas? Vamos lá, vou explicar. Por que o porquê de 5 e 9 perguntas? Foi comprovado que o nosso cérebro, ele é muito bom vamos deixar tudo aqui. É muito bom em decorar
até mais ou menos 7 coisas, 7 itens. Isso a gente pega e põe a margem do Ibope, 2 para mais, 2 para menos, isso está na pesquisa também, tá? Então, 2 para mais, 2 para menos, de 5 a 9. 2 para mais, 2 para menos. Então é isso que você vai fazer. Você vai pegar e você vai se perguntar de 5 a 9 coisas que você quer aprender com aquele capítulo. O que você está fazendo? Você está criando um norte, você está deixando o seu cérebro muito atento ao que você vai ler ali. Olha só, se eu te falar, fecha o olho, imagina um carro vermelho. Imagina um carro vermelho. E eu te levar na rua agora e a gente sai andando de carro, dirigindo pela rua. Cara, eu tenho certeza que você vai começar a reparar muito carro vermelho, muito mais do que você está acostumado a reparar. Por quê? Porque eu estou colocando o seu cérebro, condicionando o seu cérebro a pensar no carro vermelho. Quando você cria perguntas, você está condicionando o seu cérebro a pensar no conteúdo daquele livro. Então, é por isso que você vai se fazer perguntas. Se fez as perguntas, você vai fazer a parte 4. Fiz um monte de perguntas, e agora? A parte 4 você vai literalmente, você vai mapear o capítulo. Como assim? Como que eu vou mapear o capítulo? Vou te dar 2 opções. A primeira é exatamente isso que você está vendo aqui na minha tela. A primeira opção é você fazer um mapa mental. O mapa mental é exatamente isso que eu estou fazendo para te mostrar. Então, como você pode fazer um mapa mental? Você vai lá e coloca o título do capítulo. Título do capítulo. E na frente desse mapa mental, você coloca subtítulo. Subtítulo 1. Subtítulo 2. Subtítulo 3. Basicamente é isso. Você pode mapear o seu capítulo fazendo nada mais, nada menos que um mapa mental. Exatamente isso aqui que eu estou fazendo para você. E aí você vai e coloca subtítulo. É isso que eu faço em todos os livros que eu leio. Em todos os livros que eu leio. Então, por isso que a partir de agora, sempre que eu falar de um livro, sempre que eu fizer um vídeo de um livro, eu vou te dar um mapa mental dele. Para você ver como eu deixo o meu mapa mental. Meu mapa mental tem isso. Título do capítulo, subtítulos. E depois em cada subtítulo eu coloco pergunta. Então, se aquele subtítulo tem uma pergunta, pergunta. Então, depois que eu olhei as imagens, eu olhei o vocabulário, eu criei perguntas. O que eu estou fazendo agora? Mapeando meu capítulo. Então, a primeira opção é fazer um mapa mental e fazer isso daqui. E depois, quando eu for lendo, eu vou adicionando o quê? As respostas. Então, eu vou adicionando respostas. Vou colocar aqui para ficar certinho para você poder ver. Tá? Então, isso daqui vem só depois da leitura, tá? Opa! Vamos ver se dá para voltar aqui isso aí. Isso aqui vem só depois da leitura. Mas outra opção que você tem é fazer quadrantes. Como são quadrantes? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar uma folha. Você vai dividir a folha em 4 partes. Você vai fazer um quadrante. Depois você vai dividir cada parte em 4. E assim sucessivamente. Então você pode fazer isso sucessivamente até você chegar no final. Então eu posso colocar lá o quadrante, dividir a folha em 4 partes e no meio dela escrever o nome do capítulo. Depois cada parte pode ser um subtítulo. Se tiver mais subtítulos dentro dos subtítulos, eu vou criando quadrantes e assim eu vou aumentando. Então essa é uma outra opção. Menos preferível para mim, eu prefiro fazer um mapa mental. Então eu vou até colocar aqui, ó. Preferível. Porque eu acho que fica mais organizado. Você pode usar um software igual esse, ou você pode fazer na mão mesmo, tá? Isso aqui é muito simples, isso que você está fazendo, ó. Tá vendo como é simples isso aqui? Só que isso vai deixando organizado, criando um mapa na sua cabeça. Então você mapeou o capítulo, te dei 2 opções para você fazer. A parte 5 é a seguinte, você vai visualizar tudo isso. Como que eu visualizo tudo isso? Fecho o olho e tento lembrar do que eu acabei de escrever. No passo 4. Então, eu acabei de fazer um mapa, eu posso passar um tempo visualizando para tentar lembrar o que eu escrevi. Porque isso está aumentando, deixando minha memória melhor ainda. A minha memória tá começando a lembrar do que eu quero aprender naquele capítulo. Antes mesmo de eu começar a ler. Nossa, aí você vai olhar, meu Deus, Elton, mas tudo isso e eu nem comecei a ler ainda. Cara, isso que você está fazendo já é aprender. Você já está começando a aprender o que tem naquele capítulo. Mas aí você pode falar, beleza, só que
Quanto tempo demora isso? Eu só quero ler, eu quero economizar meu tempo. Uma coisa que eu vou te falar. Vamos ver se dá pra colocar aqui, ó. Ó. 10 minutos de planejamento economizam 1 hora de trabalho. Isso é uma pesquisa que foi feita e foi comprovado. Então, se 10 minutos de planejamento economizam 1 hora de trabalho, e eu demorar mais ou menos isso aqui, eu vou estar economizando muito tempo de leitura. E quanto tempo demora isso daqui? Ó? Vamos ver. Parte 1. Olhar as imagens. Quanto tempo você acha que demora para você olhar as imagens no capítulo? Cara, isso aqui não deve demorar nem 1 minuto, mas vamos dizer que demora 1 minuto. 1 minuto que você gastou. Parte 2. Vocabulário. Você olhar o vocabulário e anotar, cara, isso é 1 minuto. 1 a 2 minutos. Eu vou até dar uma margem aqui, mas eu não demoro mais que 1 minuto. Porque não tem muita coisa, não tem muitas palavras que eu não conheço dentro do capítulo. Parte 3. Escrever perguntas. Talvez essa seja a parte mais demorada. Isso pode demorar o quê? Uns 5 minutos? 5 minutos. Parte 4. Mapear o capítulo. Fazer esse mapa mental. Cara, isso aqui é muito rápido. Depois que você tem todas as perguntas tudo pronto, isso daqui não demora mais do que 2, 3 minutos. Tá? E a parte 5, visualizar. Você não vai fazer isso por mais de 1 minuto. É 30 segundos, mas vamos deixar 1 minuto. Então vamos somar aqui, ó. 1, mais 2, 3, mais 5, 8, mais 3, 11, mais 1, 12. Então no total, você demorou mais ou menos, esses 10 minutos. Então vamos deixar aqui, ó, 10 a 15 minutos. Mais ou menos 10 a 15 minutos. Que vão te economizar 1 hora de trabalho, fato. Porque você está chegando para a parte de ler preparado. Então beleza, fiz tudo isso, demorou 10 a 15 minutos, que vão valer muito, eu te garanto. É assim que eu faço para ler e reter tanto conteúdo, e eu consigo ler mais de 50 livros no ano. Não é porque eu sou um leitor absurdo, não é porque eu leio absurdamente rápido, é porque isso daqui vai fazer o passo 3 acontecer muito mais fácil e vai ser muito mais fluido. E aí beleza, eu coloquei aqui o passo 2 é escanear. Por quê? Vamos escrever aqui, ó. Fizeram uma pesquisa. Essa pesquisa ela mostrou o seguinte. Ela tinha 2 hipóteses, tá? A hipótese 1, hipótese de como você aprende melhor, como aprender mais. A hipótese 1 era, e a hipótese 2, eram 2 hipóteses. Hipótese 1, hipótese 2. A hipótese 1 dizia o seguinte: ler 2 vezes o texto é melhor. E a hipótese 2 dizia, a hipótese 2 dizia escanear o texto e depois ler ele. E adivinha, você já deve saber agora, já deve estar entendendo que foi comprovado que escanear o texto é melhor do que ler 2 vezes. Eles viram lá com as pessoas que testaram isso, que quem escaneava o texto primeiro e depois lia, retinha muito mais conteúdo do que quem lia 2 vezes. Então, ler o texto 2 vezes não é melhor. Ler o texto 2 vezes é pior. Pior que escanear e depois ler. Então, por isso nosso passo 2 é escanear o texto antes de ler. Tá, mas o que é escanear o texto antes de ler? Vamos lá, eu vou te explicar. Eu vou te dar 3 opções de escanear um texto. O que é escanear? É passar pela página muito rápido, usando o seu dedo. Opção 3. É passar muito rápido pela página. Vou pegar um livro aqui, espero que dê pra ver no vídeo aí no cantinho, ó. Eu vou pegar a página e eu vou passar muito rápido com o meu dedo, acompanhando o meu dedo com o olho e tentando ler coisas, pegar coisas ali dentro. Então, existem 3 opções e eu vou te falar no final qual que é a minha preferida. A opção 1 é a seguinte: é você simplesmente... Opa, eu apaguei aqui, vamos escrever de novo. Opção 1. Caramba. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Não vai embora não, hein? Não vai embora não, que o vídeo é muito bom até o final. Então a opção 1 é a seguinte: passar o dedo na vertical no centro da página. Então, eu vou colocar o dedo no centro da página e vou descendo ele na vertical de uma linha até o final da página. Então do começo da página até o final, eu pego meu dedo e vou fazer isso aqui. E aí eu vou olhando o meu dedo, eu tentar
ver o texto que tem em volta. A nossa visão periférica ela não consegue pegar muita coisa, mas ela consegue pegar um pouco. Então você vai acompanhar o seu dedo descendo na página e tentando pegar as palavras que tem em volta. Por que escanear é tão bom? Tá? Eu já vou explicar por que escanear é tão bom, já vou explicar. Mas vamos lá, a primeira opção é fazer isso. A opção número 2 é S ou Z. O que é isso? Eu vou passar o meu dedo fazendo um S na página ou um Z. Ou um Z. Então tanto faz, S e Z, muito parecido, muito parecido. Então basicamente eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Fazer um S e vou acompanhando meu dedo. Então eu vou pegar algumas palavras soltas. Isso é escanear o livro. E a terceira opção é a minha preferida. Chamo de frente e trás. O que isso quer dizer? Eu vou com o meu dedo, uma linha, eu vou para frente, na de baixo, eu vou para trás. Então, o que eu estou fazendo? Essa é a minha opção preferida. Eu vou pegar aqui, ó. Na primeira linha eu começo indo na direção normal que eu leio, da esquerda para a direita. Na linha de baixo eu só volto com o meu dedo. Ou seja, eu estou lendo as palavras todas ao contrário. E depois eu vou de novo. E eu faço isso a página inteira. Por que essa opção é a minha preferida? Porque é onde você mais vê conteúdo, mais do que nas outras duas, e onde você mais fica com perguntas, com loops abertos na sua cabeça. O que me leva ao motivo do porquê escanear é tão bom. Por que escanear é tão bom? Porque o nosso cérebro, ele não gosta, o cérebro não gosta de loop aberto. De loops abertos. É igual novela. Você vai ver uma novela, vai ver uma série. Acaba o capítulo, acaba o episódio. O que você quer? Ver o próximo. Você quer ver o próximo. Porque o seu cérebro odeia não fechar o loop. Ele precisa saber o final da história. Quando você está escaneando, o que você está fazendo? Quando eu escaneio, eu estou fazendo o quê? Quando eu escaneio, estou criando loops abertos. Eu estou dando um monte de informação que não fecha. E meu cérebro vai começar a ficar. Eu preciso saber como fecha essa informação. Eu preciso fechar isso daí. Eu preciso finalizar essa informação. Então, é isso que você está fazendo. Quando você escaneia, você vai pegar só um pedaço do texto. E aquilo vai te gerando loops abertos. E você também gera... Quando eu escaneio, estou criando... O que eu estou criando? Perguntas adicionais. Então, meu cérebro vai ver partes do texto e vai falar, caramba, qual que é o resultado disso? Por que ele está falando isso aqui? Por que daquilo é assim? Como faz isso? Então você está criando mais perguntas. Você já fez perguntas aqui e agora você está começando a adicionar mais perguntas. E quanto mais perguntas, melhor é. Por quê? Está lá na Bíblia, pede e receberá. Alguma coisa assim, não é? Ou seja, pede e receberá. Escrevi errado aqui, ó. Pede e receberás. Ou seja, quem pergunta encontra respostas. Vou tirar mais um aqui, ó. Quem procura acha. Você está fazendo o quê? Você está dando um foco para a sua leitura. Quando você pergunta, você está condicionando seu cérebro a encontrar aquela resposta. Então, a chave é a seguinte. A pergunta é a resposta. Uau, que filosófico, nada a ver. Cara, sempre que você cria perguntas, você está condicionando o seu cérebro a encontrar respostas. Então, a resposta do porquê eu compreendo tanto um texto é porque eu pergunto muito antes de ler ele. Então, a pergunta é a resposta. Por isso está escrito ali. Então, o passo 2 é isso, escanear o livro. E por fim, o passo 3 é ler o livro de fato. E aí você vai ler o livro. Você vai ler o livro e a minha dica é leia usando o seu dedo de guia. Por quê? Por que eu vou usar meu dedo de guia? Porque o dedo gera movimento. E movimento gera foco. Os nossos olhos, eles adoram movimento. Se eu ficar aqui movimentando minha mão, você vai tender a ficar observando minha mão em vez de ficar olhando para minha cara e para minha boca. Então, a gente gosta de movimento, nosso olho gosta de movimento. Porque quando a gente era homo sapiens lá, morava na savana, o que movimento significava? Duas coisas. Ou tinha alimento por perto, ou a gente ia ser alimento em breve. Então, o olho acostumou, o cérebro acostumou a ficar atento a movimentos. Então, o movimento era ou eu vou comer ou eu vou ser comido. Então,
quando você está colocando movimento na sua leitura com o seu dedo, você está aumentando o seu foco. O seu olho vai tender a acompanhar o seu dedo e por isso você vai ler muito melhor. Mais rápido e com mais foco e com mais compreensão. Então essa é a minha dica para ler. Beleza, eu te dei 3 passos de como aumentar a sua compreensão, mas eu acabo de lembrar que não paro por aí. Eu vou te dar mais algo que eu chamo de método ler. Então, vamos lá, finalizados os passos 1 e 2, o passo 3 ele vai ser, você vai para o passo 3, que é de fato ler. Só que eu acabo de lembrar que eu posso te dar não só 3 passos, eu posso te dar 5 passos. Vou deixar aqui 3, mas eu posso te dar 5 passos, porque aqui tem mais 2. E eu vou chamar isso de método ler por quê? Porque o primeiro passo é ler. O primeiro passo é com L de ler. O passo 2 aqui, né, que seria 3.2, vou chamar de 3.2, isso vai ficar melhor aqui. 3.1. O passo 3.2, depois que você leu o seu texto, é ensinar. Então, depois que você fez isso, leu o capítulo, acabou o capítulo, você vai ensinar ele para alguém. E eu vou te dar, vamos lá, fica calmo, isso daqui é só um passo a passo, vai te dar opções e você vai seguir isso daqui e escolher as opções que você quer. Então o passo 3.2 é dentro de ler. É ler por quê? Porque L de ler e o E é a próxima letra do ler, ensinar. Então você vai ensinar 4 opções. Opção 1, você vai ensinar alguém pessoalmente. Então eu vou lá e vou ensinar alguém. Quanto tempo eu vou gastar ensinando? Eu vou te falar. Você vai gastar mais ou menos 3 minutos ensinando a pessoa sobre o capítulo que você acabou de ler. Então, opção 1, você vai ensinar pessoalmente. Você vai pegar alguém e conversar com essa pessoa por 3 minutos e falar, ó, espera, eu preciso te ensinar o que eu aprendi no meu livro. Capítulo 1, aprendi isso. Ensinar pessoalmente. Se você não puder ensinar ninguém pessoalmente, e ensinar pessoalmente é a melhor coisa, você vai ensinar por telefone. Então vai ser falado por telefone. Você vai ligar para alguém e ensina. Não consegue ligar para, não tem ninguém para ligar. Opção 3. Você vai ensinar um ser vivo não humano. O que é um ser vivo não humano? Cachorro, gato. É sério, tá? Não é zoeirão. Papagaio, planta. Você vai lá com o ser vivo não humano. Você vai lá e vai falar pro ser vivo, ó. Aprendi isso aqui no livro, no capítulo 1. E se você não tem um ser vivo não humano, opção 4. De verdade. Ser inanimado. O que é o ser inanimado? Sei lá, uma garrafa, sua mesa, computador. Só não pode ser você mesmo. Você só não vai falar com você mesmo. Não vai fazer uma conversa interna. Por quê? Por que não? Vamos lá. Opa. Por que eu devo ensinar alguém ou alguma coisa que não seja eu? Porque quando você vai passar o conhecimento para frente, você vai fazer o seguinte: você vai usar suas próprias palavras. E você vai ter que começar. Quando você usa suas próprias palavras, opa, faltam palavras aqui. Quando você usa suas próprias palavras, exatamente o que eu estou fazendo aqui com vocês você precisa organizar seu pensamento. Você precisa esclarecer suas ideias. Você precisa simplificar o que aprendeu. Ou seja, você vai aprender muito mais. Você vai aprender muito mais. Então, basicamente, você vai aprender muito mais do que você acabou de ler. Então, passo 3.2, eu ensino. E por fim, o passo 3, passo 3.3, eu vou relatar. Na verdade, eu vou mudar isso daqui, tá? O passo 3.2 vai ser o passo 3.3, tá bom? E eu vou chamar ele de relatar, porque era isso que significava o ler e eu acabei me confundindo. Então o passo 3.3 é relatar, que é o que você vai fazer falar para alguém. E o passo 3.2 vai ser escrever. Então deixa eu pôr aqui, ó.
para não confundir vocês. Então primeiro eu vou ler. Será que dá por mais não? Primeiro eu vou ler, depois eu vou escrever. Então o que eu vou escrever? Eu vou escrever um texto de pelo menos um parágrafo. Pelo menos, então por pelo menos um parágrafo. Caramba, não quero que fique grande. Pelo menos um parágrafo. Então é isso aí. Primeiro você vai ler, no passo 3, depois você vai escrever pelo menos um parágrafo e por fim você vai relatar para alguém. Tá? Escrever quanto tempo? Quanto tempo, meu Deus do céu? 5 minutinhos. Máximo. Então o que você está fazendo aqui quando você escreve? Você está resumindo o que você leu. Você está selecionando o mais importante. Você está fazendo o que? Organizando, esclarecendo. Tudo isso que você faz no passo 3.3. Aqui você está usando a escrita e aqui você está usando a fala. Ou seja, você acabou de usar 3 sentidos diferentes para aprender o que você acabou de ler. Então vamos voltar aqui, ó. Como finalmente eu faço para aumentar a compreensão e retenção da minha leitura? Resumo, vamos resumir, ó. Primeira coisa que eu faço, eu separo em 3 passos. Mapear a leitura, escanear o livro ou o capítulo e ler. Posso pôr aqui, né? Capítulo. E por fim eu vou ler. Capítulo. Aqui, ó. Capítulo. Caramba. Então, e por fim eu vou ler. Então eu fiz isso. Esses 3 passos, por fim eu leio. E aí eu te dou mais. Isso aqui foi só uma pesquisa. Já podemos apagar, né? Vocês já entenderam. Depois disso eu vou para o método ler. Método ler. Finalizando os passos 1 e 2 eu vou para o 3.2, 3.3. Então eu explico certinho o que você faz. Agora você tem o que? Um mapa mental aqui, ó. Eu vou disponibilizar esse mapa aqui para você, tá? Então vai ter um link aqui embaixo desse vídeo, em algum lugar vai ter um link para você baixar esse mapa mental e não esquecer desse passo a passo de como aumentar a compreensão e a retenção da sua leitura. Cara, eu espero que você faça um bom uso disso, tá bom? É assim que eu leio. Esses são os passos que eu sigo. E, vou pôr mais uma coisa aqui, ó. Sugestão, tá? Vamos dar um zoom aqui, né, para vocês conseguirem ver. Sugestão. A sugestão é a seguinte. Use o método de Pomodoro. Qual que é o método do Pomodoro? Trabalhe por 25 minutos. Descanse por 5 minutos. Repita o ciclo. Então o que eu sugiro que você faça quando você for ler? E é isso que eu faço de verdade. Juntando tudo isso, a primeira vez que você for começar o capítulo, você vai gastar aqui, ó, 10 a 15 minutos. E aí você vai ler. Então você vai ler, eu sugiro que você lê até finalizar o capítulo. Vamos arrumar aqui, ó. Eu sugiro que você leia até finalizar o capítulo. Ou no mínimo 10 minutos. Ou seja, vai dar 25 minutos aqui, ó. 10 a 15 minutos de preparação, mais 10 minutinhos de leitura. 25 minutos você descansa por 5 minutos. E aí você volta a trabalhar fazendo o quê? Escrevendo e relatando. Aqui vai dar mais uns 8 minutos. E aí o que você pode fazer? Ler mais um pouquinho. Então, é isso que eu faço, tá? Basicamente o que eu faço é isso daqui. Esses 3 passos eu sigo e eu ensino, né? Então, no final, vira 5 passos na leitura. A gente poderia ter feito assim, né? Vamos deixar dessa forma, porque eu gosto de separar essa parte aqui em método ler, que é ler, escrever e relatar. Então, beleza, eu espero que tenha ficado claro, espero que esse vídeo te ajude muito, que te dê um norte na hora de você ler e que aumente a compreensão da sua leitura também. Beleza? Um forte abraço, é só o começo.